No programa de hoje você vai ver: a audiência pública discute soluções para o mangue de Santo Amaro. Tem ainda os pronunciamentos no plenário. Maguari cobra manutenção do rio Tegipió. Carlos Gueiros quer mudanças para a concessão de desconto no ITBI. Eleições à presidência. Vereadores repercutem a vitória de Dilma Rousseff e o retorno de Aécio Neves ao Senado. E tem ainda o resultado da reunião da Comissão de Meio Ambiente, Transportes e Trânsito. Agora, no TV Câmara do Recife. Olá, está começando mais um TV Câmara do Recife Online. E a Aline Mariano promoveu uma audiência pública para discutir a situação de abandono e degradação do mangue de Santo Amaro. Além de sofrer com a poluição, o local virou ponto de consumo de drogas e prostituição. A audiência pública no plenarinho da Câmara foi presidida pela vereadora Aline Mariano e contou com a presença de pescadores que tiram o sustento do mangue de Santo Amaro. Eles são os principais prejudicados pela grande quantidade de lixo e também pelo tráfico e consumo de drogas junto à ponte do Limoeiro. No local, usuárias de crack se prostituem para comprar a droga. Existe até mesmo prostituição infantil. A vereadora, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, exibiu um vídeo denunciando a degradação e a miséria em que vivem essas pessoas, a maioria mulheres. Resolvemos fazer essa audiência pública porque entendemos que a responsabilidade é de todos. Nós temos que ter políticas integradas. Secretaria de Educação, de Saúde, a URB, ENLURB, Meio Ambiente, Segurança, Secretaria da Mulher, secretarias outras, né, que possam, junto com a Câmara de Vereadores, dar uma solução definitiva para aquele problema. Problema sério, tráfico, prostituição de menores, violação aos direitos ambientais, pescadores que trabalham ameaçados e o pior é que isso acontece à luz do dia. Então nós temos que mudar essa realidade, não é? Então, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, como vereadora, resolvemos fazermos essa audiência pública no sentido de cobrarmos as autoridades, cobrarmos a Prefeitura da cidade do Recife, cobrarmos ao governo do estado que resolva o problema. Pescadores que participaram da audiência pública cobraram uma solução do poder público. Há vários anos que a gente vem pleiteando, né, desde uma gestão de que, quando foi tirado os moradores dali de baixo, né, a primeira gestão do prefeito João Paulo, que a gente vem pleiteando essa situação nossa. E a cada ano vem ficando mais difícil, né, porque assim, a comunidade, né, vem crescendo. A minha comunidade também de pescadores vem crescendo também, mas só que em contrapartida a outra comunidade, né, que está perto cresceu mais do que a nossa. E aí a gente ficou nesse meio assim, imprensado, sem poder fazer nada. Então a gente está pedindo a ajuda das autoridades, né, para que possam ver tanto a questão do meio ambiente nosso, né, e quanto também a situação do pescador também aqui na região metropolitana. O secretário municipal de Segurança Urbana, Murilo Cavalcante, disse que essa é mais uma questão social do que um problema de polícia. A prefeitura sabe da gravidade dali, porque há usuário de drogas, a prostituição, a questão do mangue também, que não está sendo preservado, o problema econômico das pessoas que vivem da pesca e dos barcos lá. E aí, agora com essa sessão que a Câmara de Vereadores se incorpora também, a gente tem que dar um resultado o mais breve possível, né, para as pessoas que sobrevivem dali e para os moradores do Recife que não querem ver uma área degradada no centro do Recife. Dá para ter uma solução a curto prazo? Eu acho que tem medidas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Aquilo que for do curto prazo, que é a questão do lixo, da prostituição, da venda de droga, se resolve logo. A questão definitiva lá de dar uma vocação econômica para aquela área, aí eu acho que demanda mais 2 a 3 anos. Uma comissão de trabalho da Prefeitura, reunindo representantes de várias secretarias, já visitou o local, como explicou a secretária municipal da Mulher, Silvia Cordeiro. Esse trabalho foi iniciado com uma reunião ampliada com as secretarias que diretamente podem responder
é a questão, né, ali localizada. Fizemos cada secretaria se colocou a partir da sua pasta o que poderia contribuir. Fizemos uma visita local, uma visita presencial, para perceber realmente como era que se organizava aquele ambiente, e estamos fluindo para dar uma governança a essa comissão de trabalho, que é o Pacto pela Vida do Recife, onde a gente vai pautar como prioridade para a gente possa monitorar as ações das diversas secretarias, principalmente a Secretaria da Mulher. A secretária executiva de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Ana Cláudia Mota, disse que a URB e a Enlurb já estão estudando soluções para o local, que passam pela educação ambiental e por obras de infraestrutura. Houve uma demanda da Secretaria de Segurança Urbana para a URB com relação à requalificação do Cais da Aurora. E a URB, juntamente com a Secretaria, viu que existia a necessidade de trabalhar esse outro lado, a partir da Ponte Limoeiro até lá a Vila Naval, de uma requalificação para que a gente dê um uso àquela área. Evidentemente que os problemas não se restringem a requalificar a área. A gente tem um trabalho aí grande da Prefeitura a ser feito, né, na parte social, o combate às drogas, ao tráfico, à prostituição, que não é uma escolha das pessoas. Mas assim, a URB já está com um estudo sendo desenvolvido, a gente está conversando com os atores para poder ter um trabalho que atenda a comunidade, a Associação dos Pescadores, tem uma escola lá que trabalha essa questão de produção, construção dos barcos, que é uma atividade que eles já desempenham nesse local. E também criar trilhas no mangue para dar uso, ter um cunho turístico também para aquela área. Segundo a vereadora Aline Mariano, o primeiro passo com a realização da audiência pública deve ser traçar diretrizes de um plano emergencial para dar segurança às mulheres e crianças que estão em situação de risco e também para criar uma cooperativa de pescadores no Mangue de Santo Amaro. Formarmos aqui um grupo de trabalho, não é, um GT, com todas as secretarias envolvidas. Vamos fazer um debate no núcleo do governo do Estado, no Pacto pela Vida. Outras secretarias estaduais também vão estar se envolvendo. Encontramos também um parceiro que vai estar ajudando, que é uma empresa internacional, os pescadores que trabalham naquela área. Além disso, a URB já está fazendo um desenho da área, né, vai estar apresentando qual o planejamento da Prefeitura da cidade do Recife, e por parte da Câmara de Vereadores vamos estar atentos, cobrando, fiscalizando e monitorando as ações. À tarde, a vereadora Aline Mariano informou no plenário as providências que serão tomadas a partir da audiência pública. Vamos inserir a Secretaria das Cidades e a Secretaria de Educação. E na próxima audiência ou próxima reunião, vamos estar convidando todos os moradores que desejarem fazer parte desse movimento de resgate à autoestima da nossa cidade. Aqui eu tenho certeza que conto com meus pares como presidente de outras comissões, porque a Comissão de Direitos Humanos já está representada. Mas como esse trabalho vai ser um trabalho feito com várias secretarias envolvidas, é importante que Vossas Excelências, que são presidentes de outras secretarias e que têm afinidade com o tema, possam se fazer presentes para a gente poder engrossar essa corrente do bem no sentido de resgatarmos aquele cenário que hoje demonstra claramente uma degradação social e ambiental. Eurico Freire falou sobre a importância do Centro de Excelência em Tecnologia de Software do Recife. Sobre a história do Softex Recife, é importante lembrarmos que trata-se de uma instituição sem fins lucrativos que em 2006 foi reconhecida como OSCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos níveis municipal, estadual e federal. Em dezembro de 2007, a organização obteve registro junto ao CAT, Conselho de Atividades de Tecnologia da Informação do Ministério da Ciência e Tecnologia. Com isso, passou a captar investimentos para o desenvolvimento de projetos com recursos da Lei de Informática. Hoje tornou-se um centro difusor
da cultura da qualidade e uma referência em teste de software, contribuindo para a consolidação de Pernambuco e do Recife como um importante centro de produção de tecnologia da informação e da comunicação. Além disso, dissemina benefícios da tecnologia para a inserção e promoção social. Mais uma vez, parabenizo ao Softex Recife e ao presidente José Cláudio de Oliveira e toda a sua diretoria e equipe. Carlos Gueiros pediu apoio aos colegas para o projeto de sua autoria que altera as regras para desconto no ITBI. Ele quer que o desconto seja dado após o cadastramento do imóvel e não 30 dias após o habite-se, como propõe a Prefeitura. Que a prática tem mostrado que o contribuinte não está tendo 30 dias. Muitas vezes nem esses 30 ele tem. Por quê? Porque quando o imóvel recebe o habite-se da regional da CEMOB, esse processo vai para a Secretaria de Finanças. E lá ele tem a burocracia normal do serviço público para poder cadastrar aquele imóvel no cadastro imobiliário. Isso leva 15, 20, 25 dias e até 30. Aí, quando o cidadão vai pagar, porque se ele quiser pagar antes, como foi o meu caso, não é possível que o seu imóvel não existe aqui. O requerimento tem que trazer o número de matrícula do imóvel. E ele só tem um número depois que Finanças faz o seu lançamento no cadastro imobiliário. E aí o contribuinte não dispõe daquele prazo que a lei assegurou a ele e que nós e o prefeito que mandou para cá, com boa intenção, achou razoável. Não pensamos, ele e nós, que a burocracia comia esse prazo. Então, senhores vereadores, eu estou dando entrada num projeto de lei, de número 207, em que eu mudo a redação desse parágrafo apenas dizendo o seguinte, que os 30 dias, ao invés de ser depois do habite-se, mas são depois do cadastramento no cadastro imobiliário da Prefeitura. Acho que com isso nós estamos corrigindo um erro que pode deixar a impressão, vereador André Regis, de que o governo segura o processo para tirar o direito do contribuinte de ter a redução da alíquota, o que não é verdade, é o próprio processo que exige alguns dias. Então, essa é uma forma de corrigir, contando o prazo após o cadastramento imobiliário. E por isso, senhor presidente, eu encareço a Vossa Excelência que no tempo próprio e que o senhor achar devido, faça a consulta às lideranças com relação à dispensa de prazo para ver se a gente ainda vota esse projeto esse ano. Eu acho que é de suma importância para os contribuintes e até para os cofres da Prefeitura. Priscila Krause voltou a cobrar da Prefeitura celeridade na reforma da Biblioteca Pública do Estado. O recurso para a obra corre o risco de ser devolvido aos cofres públicos caso não seja utilizado. A biblioteca corre o risco de perder as verbas do convênio, algo em torno de R$800 mil. Originalmente 1.200.000, mas já teve 1.100.000, mas já teve 300 mil utilizados, e que esses 800 mil restantes seriam empregados na reforma do anexo, um prédio, inclusive, que já existe. E não aconteceu porque, nos 4 anos de vigência do convênio, a Prefeitura da cidade do Recife não deu as licenças de funcionamento, licença prévia, licença de construção, de reforma, enfim, as devidas licenças necessárias para que a obra tenha andamento. E eu questionei, porque eu acho um fato curioso, já que é divulgado a todo instante a sintonia que existe entre a administração municipal e a administração estadual, e que a gente precisava, vereador André Regis, ter isso esclarecido. Naquele momento estava presente na sessão o vice-líder do governo, o vereador Marco Aurélio, que se comprometeu em trazer uma resposta. Mas, por algum motivo, essa resposta não chegou durante essa semana. E aí eu gostaria de novamente indagar a liderança do partido, a liderança do governo, e agora na pessoa do vereador Gilberto Alves, do que é, de fato,
qual o posicionamento oficial da Prefeitura da cidade do Recife em relação à reforma e à requalificação da Biblioteca Estadual aqui no 13 de maio, que data, é uma construção que data da década de 70. Esse imóvel, o Parque 13 de Maio, a biblioteca fica inserida dentro de um imóvel que é um IPAV, mas que essa construção já existe. Então, nós precisamos das licenças para que a reforma seja feita. E qual é o posicionamento? Por que essas licenças não foram dadas? Por uma inadequação do projeto. Se existe a inadequação do projeto, isso foi comunicado, esse parecer foi dado à Secretaria Estadual de Educação e as providências não foram tomadas, ou esse processo ele ficou perdido dentro da burocracia do governo municipal, e quem se prejudica com isso é o usuário das bibliotecas, o usuário da biblioteca estadual, enfim, o cidadão de maneira geral, que não terá naquele espaço um espaço de formação de cidadania, e nós com uma carência enorme de que esses espaços funcionem e funcionem bem. O vereador Amaro Cipriano Maguari cobrou a manutenção do rio Tegipió. Segundo ele, o mau cheiro, os esgotos entupidos e o acúmulo de lixo estão causando transtornos aos moradores do local. Nós nos encontramos com o pessoal da Enlurb, lá no rio de Jipió, para tratar de um assunto na rua Jupiatá, nas adjacências. Povo com necessidade de manutenção. E sabemos que existe um projeto de macro drenagem para o rio de Jipió. E é importante que a Prefeitura da cidade do Recife, com toda a sua equipe, tome providências urgentes. Pessoal do Jardim Uchoa, Chico Mendes, da margem ali do Coqueiral, Sancho. O próprio bairro de Tegipió vem sofrendo muito com as questões da falta de manutenção do rio Tegipió. A questão é muito grave e, além do mais, foi implantado lá no Jardim Uchoa o sistema de esgoto condominial. E as obstruções são grandes porque não tem manutenção. A estação de tratamento totalmente obstruída, sem funcionamento. Então é importante que a Prefeitura tome uma posição o mais breve possível para aliviar, né, e amenizar os sofrimentos das pessoas que residem na margem do rio Tegipió. 10 dias após a reeleição de Dilma Rousseff à presidência da República, vereadores da Câmara do Recife repercutiram o resultado do pleito. A presidente venceu com 51% dos votos válidos, o que representa mais de 54 milhões de eleitores. O primeiro a trazer o assunto ao plenário foi o vereador André Regis. Ele repercutiu o retorno ao Senado de Aécio Neves e disse que o ex-candidato a presidente tem a força de 51 milhões de votos para liderar a oposição no Brasil. Aécio Neves chega ao Senado Federal, retorna ao Senado Federal, vereadora Aline Mariano, como o novo grande líder deste país, já se colocando como desafiante na próxima disputa eleitoral para que a gente possa recuperar a presidência. Com a força de 51 milhões de votos, irá liderar a oposição para que o Brasil reencontre o caminho correto do crescimento econômico, do combate à inflação, da moralidade na administração pública, enfim, o caminho da decência. O caminho que possa fazer com que o Brasil retorne à trilha que irá proporcionar chegarmos o quanto antes a uma sociedade civilizada. Tão importante quanto governar é fazer oposição. Não há democracia sem oposição. E nós estaremos na oposição fazendo o nosso trabalho, fiscalizando, apontando os desmandos e propondo para que o Brasil possa sair dessa conjuntura extremamente adversa que o governo do Partido dos Trabalhadores nos colocou. Priscila Krause defendeu a legitimidade das eleições e destacou palavras ditas pelo senador Aécio Neves sobre a importância do papel da oposição. Quando ele diz que exercer a oposição
é tão importante quanto exercer o governo. E me parece que os nossos adversários têm uma grande dificuldade, vereador André Regis e vereador Raul Jungmann, de lidar com essa realidade, a realidade de uma oposição forte, de uma oposição sem adjetivos, como bem colocou Aécio Neves. E é essa oposição que ela será exercida. E que esse governo dê graças a Deus que tenha uma oposição dessa magnitude. Uma oposição que tenha a consciência e o respeito às instituições democráticas, às instituições que prezam pela democracia. E que jamais terá uma iniciativa que colocará isso em xeque. Agora, a presidente Dilma tem um grande desafio. Sabe qual é o seu maior desafio? Não é de como lidar com a oposição, embora ela tenha grande dificuldade para lidar com o contraditório. O grande desafio vai ser administrar a sua própria herança. Vai ser administrar o seu próprio discurso eleitoreiro. O próprio discurso que compromete, na verdade, as bases de sustentação da estabilidade econômica. Líder da oposição na Câmara do Recife, o vereador Raul Jungmann fez questão de repudiar iniciativas de interrupção de mandato ou projetos semelhantes, mas também destacou as dificuldades que a presidente Dilma Rousseff terá pela frente na área econômica e na área política. Eu sou daqueles que acreditam de que a presidente não compactua com a corrupção, mas ela vai ter que tomar medidas duras, urgentes, sérias, como, aliás, a resolução do PT de anteontem está a propor. A resolução do PT está pedindo exatamente que a presidente está pedindo duas coisas essencialmente. Primeiro, ter uma participação na economia. Segundo, que as medidas contrárias à corrupção aconteçam. Para concluir, quero dizer aqui a todos que nos ouvem que, de fato, com esta situação, eu espero que a presidente que ela haja com celeridade, que ela haja, sobretudo, tomando as medidas que ela se comprometeu a tomar na campanha. Porque, salvo isso acontecer, nós vamos ver seríssimos de controle, nós vamos ver multidões voltarem às ruas como junho de 2013, e vocês não têm a menor sombra de dúvida, um crescimento da oposição. A oposição, nessa eleição, mesmo perdendo, deu um salto de qualidade, mudou de patamar, mudou de organização. Mudou de organização. E aqui não vai nenhum pleito no sentido de me posicionar de forma revanchista, não participo disso. Desejo sucesso à presidente e ao seu governo. Mas a verdade é que nós temos hoje, vivemos, uma situação como nunca vivemos em termos de conjuntura econômica. Nós temos hoje as finanças do Brasil inteiramente desarranjadas. Posso voltar aqui para analisar investimento, dívida pública, déficit externo, inflação, investimento, formação bruta de capital. Para onde os senhores quiserem ir, nós hoje temos uma situação muito grave em termos de país. E nós temos problemas também muitíssimo graves a respeito do que diz sobre o aspecto da própria política, que esta sim vai viver uma crise sem precedentes nos próximos 2 anos. Por tudo isso é que eu acredito que a liderança do senador Aécio Neves, ela tende a crescer, ela tende, de fato, a se sintonizar com o sentimento, presidente, estou encerrando, hoje, da maioria, acho eu, ou pelo menos de metade do eleitorado brasileiro, e oxalá que nós consigamos sair desta situação, e acho que esse deve ser o compromisso de todos nós, através da manutenção do processo democrático brasileiro. Já o vereador Jairo Brito saiu em defesa do governo federal e falou sobre as conquistas dos últimos 12 anos. Não tem nenhuma política que não seja questionada, mas também tem que ser aceita, tem que ser reconhecida, porque mudou a vida de muita gente. Muita gente. Torceram pela abstenção, por causa do interior. Vai ter abstenção, que os prefeitos não vão levar os eleitores para votar, não vão disponibilizar veículos. Mas sabe por que não teve? Porque antigamente, o veículo de deslocamento dos interiores era a bicicleta. Era longe. Sabe o que é hoje, vereador Heriberto Rafael? É o quê? Moto. Moto.
Mudou a vida de muita gente. Vai continuar mudando. Precisa melhorar? Precisa. Ninguém está reconhecendo aqui, radicalizando que não precisa melhorar. Mas que mudou a vida de muita gente, principalmente os mais pobres, os que mais precisam, mudou. Isso é a realidade. Portanto, vai continuar um governo que tem decência, que tem apurado os escândalos, que tem muita gente aí pagando, mas que vai continuar cada vez favorecendo os que mais precisam. A Comissão de Meio Ambiente, Transportes e Trânsito da Câmara se reuniu para colocar em dia a análise de projetos. Acompanhe. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, Transporte e Trânsito da Câmara, vereador Jurandir Liberal, colocou em votação pareceres a 26 projetos de lei. Participaram da reunião, na sala das comissões, a vereadora Priscila Krause e o vereador Aerto Luna. Entre os projetos que receberam parecer favorável está o de autoria do Poder Executivo, que cria a Política Municipal de Educação Ambiental. A próxima reunião da comissão acontece na semana que vem para discutir o projeto de lei que prevê a implantação do telhado verde. Nós vamos ouvir a secretária Eveline na próxima quinta-feira, às 2 da tarde, que é concluir esse projeto. Aprovamos o projeto de orientação ambiental, que deverá ser votado pelo plenário na próxima segunda-feira. Enfim, na próxima quinta-feira estamos atualizando todos os pareceres da casa, ou seja, não ficará nenhum projeto pendente na Comissão de Meio Ambiente e Transporte. Para colocar o trabalho em dia. O trabalho será concluído exatamente na próxima quinta-feira. Deveremos atualizar todas as análises que foram feitas de todos os projetos encaminhados ao longo desse ano. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!